Olá, Igreja Bonita! Nós estamos numa série de vídeos onde nós estamos meditando juntos de o porquê que a igreja não ter mais tanta manifestação de poder. Nós olhamos para a igreja do primeiro século e vemos aqueles homens e aquelas mulheres transformando e impactando completamente a sociedade onde estavam inseridas. Era uma igreja poderosa. E por que que hoje nós estamos tendo tanto trabalho, tantos problemas e tantas dificuldades de ser agentes transformadores de realidades, de sermos realmente um canal poderoso de Deus para que o lugar onde estamos inseridos, a começar pela nossa família, sejam completamente impactados? Hoje eu quero te chamar a atenção e te lembrar que o conselho de Paulo é que nós não venhamos a nos associar com caluniadores, imorais, bêbados, ladrões, porque eles enfraquecem o corpo de Cristo. A Bíblia diz que o corpo de Cristo está enfraquecendo, adoecendo e morrendo. E daí nós olhamos para o conselho de Paulo e vemos que algumas atitudes estão realmente trazendo essa enfermidade, esse enfraquecimento para dentro do corpo de Cristo. E nós não podemos esquecer que o corpo de Cristo é a igreja, que é o templo do Espírito Santo, que é a família de Deus. Então nós estamos aqui não para analisar o próximo, mas para nos autoanalisarmos, para sabermos se estamos sendo agente de cura ou se estamos tendo enfermidade. E se nós estamos sendo enfermidade, nós estamos aqui juntos, humildemente, nos submetendo ao poder do Espírito Santo de Deus, que é quem nos convence do pecado, para que a gente possa ser constrangido, deixar o pecado e ser fortalecido e ser um agente de cura. Eu gostaria de convidar vocês a abrir em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24. Ninguém busque seu próprio bem, e sim o dos outros. Isso é completamente o contrário do que o humanismo fala. O humanismo diz que você é o centro de todas as coisas. Logo, você vai na igreja para ser curado, a ser abençoado, para aprender, para que orem para você, para que você se sinta bem. O que Jesus fala é que o homem não é o centro de todas as coisas. Ele é o centro de todas as coisas e a igreja é o corpo dele. Então, logo eu vou para ser agente de transformação, agente de cura. Eu vou para abençoar, eu vou para transbordar, eu vou para ser generoso. Porque quando eu coloco primeiro o reino de Deus, sendo generoso com o corpo de Cristo, logo Deus é generoso comigo. Veja bem o que diz Números 25. Temos que entender que a nossa desobediência, ela impacta vidas. A minha desobediência, ela não só me destrói, a minha desobediência impacta e adoece a minha família, impacta e adoece o corpo de Cristo. A Bíblia tem um princípio básico, que aonde há um impuro, uma maldição, uma desobediência, aquilo é como um vírus. Aquilo vai impactar a vida de todos. A obediência não só impacta as nossas vidas, mas impacta o corpo de Cristo. Vai impactar a tua família, vai impactar a família de Deus. E tu sabe que de Deus não se zomba. Então, nós temos que entender esse princípio de quando a desobediência está instalada, causando dores, trazendo problemas, enfraquecendo, trazendo enfermidades e até a morte. E o que nós, como agente de curas, temos que fazer? Qual é a nossa posição? Qual é o nosso chamado? E qual é a bênção que nós alcançamos quando assim agimos? E aqui no Números 25, versículo 1, 2 e 3, nós vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Israel ficou um tempo em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as mulheres moabitas, pois elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses e o povo comeu e inclinou-se diante dos seus deuses. Veja bem, aqui tu pode estar falando assim, pastora, mas eu não me prostituo e nem vou adorar outros deuses. Mas nós temos que ver o que estava acontecendo ali. O porquê que levou o povo àquele lugar a fazer isso. Tudo começa com a insatisfação no coração. Tudo começa com uma insatisfação sendo gerada em você, que toma conta dos teus sentimentos, que vai se tornando o teu falar, que vai contaminando as pessoas e logo vira um comportamento. A insatisfação, ela não entra de uma hora para outra. Primeiro você é exposto a ambientes assim e ao invés de arrancar essa raiz, você começa a alimentar essa raiz. Então não se assente na roda dos escarnecedores, porque você vai estar alimentando essa raiz. Essa raiz, ela começa a ser alimentada pelo que entra nos teus olhos e pelo que entra pelos teus ouvidos. E cuidado, porque se tu estiver alimentando essa raiz, uma hora ela vai dar frutos. E você sabe que aquilo que você plantar, você vai semear.
Aqui no versículo 3 diz assim: a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, porque o povo havia se juntado a Baal-peor. Aqui nós vemos que essa desobediência, que homens decidiram ser desobedientes, que homens estavam agindo de forma desobediente. E talvez eu, talvez você, talvez nós estejamos insatisfeitos e já estejamos quebrando pequenos princípios, como o da calúnia, como o da fofoca, como o da murmuração, como se juntar para falar mal dos outros e deixar os outros falarem mal de uns, do corpo de Cristo, dos irmãos na nossa frente. Isso é venenoso. Isso vai estrangular a raiz da tua salvação. Nós vemos aqui que a desobediência de alguns homens, que o comportamento desobediente, desleal de alguns homens começaram a afetar todo aquele povo. Vemos que 24 mil homens morreram por causa disto, porque veio o enfraquecimento, veio a enfermidade e veio a morte. Mas daí um homem, Finéias, se levantou, como outros homens se levantaram, como Davi se levantou, como Samuel se levantou, como Moisés se levantou, como Pedro se levantou, como Paulo se levantou, como Jesus se levantou. Finéias usou a espada e hoje nós somos chamados a usar a espada. A espada é a palavra de Deus. Nós temos que usar e entrar com a verdade, nós temos que cortar o mal, nós temos que ser agentes que nem Finéias. Veja bem, Números 25, 10 e 11. Olha o que Deus fala para Finéias, porque ele decidiu não se associar, ele decidiu não se juntar, ele decidiu ser agente de mudança, agente de cura. Olha só que lindo. Versículo 10 e versículo 11. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazer, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso, mostrando meu zelo no meio deles. Assim, não destruiu os israelitas por causa do meu zelo. Portanto, diz-lhe, dou a minha aliança de paz. Olha só, essa palavra zeloso é a mesma palavra que a Bíblia usa quando Jesus entrou no templo e começou a destruir as mesas dos cambistas. Havia dentro do templo, podemos dizer hoje dentro da igreja, um comportamento ganancioso, malicioso. E Jesus entra e o zelo pela casa do Senhor o estava consumindo e ele tem uma atitude parecida com a de Finéias. Ele sai com um chicote, sai derrubando cadeiras, o zelo pela casa. Ele não podia tolerar aquele comportamento dentro da casa do Pai. Não te esquece. A igreja, nós, os membros do corpo de Cristo, somos a família de Deus. Somos o templo do Espírito. E a Bíblia diz que não há perdão para aqueles que zombam do Espírito. O templo, eu, você, o corpo de Cristo, nós somos o templo do Espírito de Deus. Vê comigo de novo o versículo 12 e o versículo 13. Portanto, diz-lhe, eu dou a minha aliança de paz. Então, todos aqueles que são zelosos pelo corpo de Cristo, pela igreja, Deus estabelece com eles uma aliança de paz. Versículo 13. E ele será para ele e para a sua descendência, depois dele, a aliança de um sacerdócio perpétuo, pois foi zeloso pelo seu Deus e fez expiação pelos israelitas. Olha que coisa linda. Nós vemos que muitos homens, que muitas famílias, que muitas igrejas, elas são afetadas pelo pecado de um grupo, que elas enfraquecem, que elas adoecem. Mas quando alguém se levanta para ser agente de cura, como Finéias, como Moisés, como Jesus, que é o nosso maior exemplo, que foi aquele que nos redimiu, nos perdoou e nos chamou para vivermos em novidade de vida e disse que a igreja é o corpo dele, ele nos chama para agirmos da mesma forma, sermos zelosos, agirmos contra o pecado, usarmos a espada, a palavra de Deus contra o pecado. E daí trazermos constrangimento. O Senhor pode nos usar para que o Espírito Santo de Deus traga constrangimento do pecado e da justiça e do juízo. E essa pessoa possa vir ao arrependimento. Esse grupo de pessoas possa cair em si. Veja bem, Deus estabelece com aqueles que são agentes de cura, de restauração, que são zelosos, ele faz uma aliança de paz. Não só com ele, mas com a sua descendência. Já pensou? Que você pode estar hoje sendo chamado por Deus. Ele quer estabelecer contigo e comigo uma aliança de paz e quer abençoar a nossa descendência. E para isso ele nos chama, para sermos como Finéias, para sermos zelosos pela casa dele. Veja bem, Gálatas 6, versículo 7 diz, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso ele colherá. Eu quero ler contigo agora
João 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pelas palavras deles. Isso está falando de mim e você. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti. Que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, para que nós venhamos causar impacto e transformação, para que a nossa igreja seja poderosa, nós temos que ser um. Sermos um como corpo, um com a cabeça, e assim seremos um com Deus. E daí o mundo vai crer que Ele nos enviou. A unidade traz cura ao corpo. Uma igreja unida é uma igreja saudável. E as portas do inferno, elas podem resistir a você. Mas as portas do inferno, elas não resistem a uma igreja saudável. Continuando. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Falatórios, murmuração, calúnia, fofoca, trazem divisão, trazem guerras, trazem contendas, trazem fraqueza, trazem enfermidade e trazem morte. Isso vem do diabo, isso não vem de Deus. E se isso está acontecendo no nosso meio, nós somos chamados para sermos como Finéias, usarmos da espada e cortarmos esse mal. A Bíblia nos fala em Provérbios que a murmuração, que a fofoca, que a calúnia, ela para quando alguém deixa de colocar lenha para queimar esse fogo. Veja bem, nós somos chamados para ser agente de cura, para que a igreja, o corpo de Cristo, realmente seja essa igreja gloriosa, que glorifica o Senhor, agente de transformação, agente de cura. É preciso que o corpo esteja saudável, que o corpo esteja unido, que o corpo esteja forte, assim nem as portas do inferno irão prevalecer. Hoje nós temos que meditar se somos agente de cura ou se somos enfermidade, se estamos levando vida ou se estamos levando enfermidade, se estamos levando restauração ou se estamos levando enfermidade. Nós fomos chamados para ser bênção e a nossa língua foi feita para glorificar o Senhor. A Bíblia diz que quando nós nos juntarmos, que seja para a glória de Deus, que seja para cantar hinos, que seja para exortarmos em amor uns aos outros, que seja para ensinar, que seja para glorificar, que seja para trazer cura. Então pensa, toda vez que você se sentar com alguém, você está fazendo o quê? Não seja tolerante com o pecado. Não se esqueça de Deus, não se zomba. Aquilo que você semear, é isso que você vai colher. Há tempo de nós nos arrependermos porque nós estamos buscando uma igreja forte, uma igreja transformadora, uma igreja unida. Vamos juntos escutar a voz do Espírito e andar em arrependimento, em confissão, assumindo uma nova postura. Fomos isso até hoje, mas a partir de hoje não somos mais. Nós somos a esperança da glória. Nós vivemos em novidade de vida. Nós falamos daquilo que Deus está fazendo. Somos chamados para abençoar e para profetizar. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que nós possamos viver em novidade de vida, sendo agentes de cura.